Volte a crer que Deus faz milagre. Volte a crer que o amor do Senhor por você é real e eterno. Volte a ser simples como você foi do começo. Volte para a sua igreja. Volte para a palavra. Volte. Volte. Meus irmãos, como acontece a perda do primeiro amor? Sabe como ela acontece? De uma forma sutil, lenta, vagarosa. Alguns nem sabem que estão perdendo o primeiro amor, porque é algo lento. Certa vez eu ouvi uma ilustração que falava a respeito de uma experiência que alguns cientistas faziam com uma rã, uma pequena rã. Usaram aquela rã como cobaia. A primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram uma vasilha de água quente, água muito quente mesmo. Foram lá, pegaram a rã e jogaram a rã dentro daquela água quente. Sabe o que aconteceu? Quando a rã caiu dentro daquela água quente, ela pulou para fora na mesma hora. Ela disse, não, por aqui eu não fico, não. Ela não é boba, é nada, né, irmãos? Ela pulou para fora, claro. Ela não quis ficar ali naquela água quente. Aí eles jogaram a água fora e agora trouxeram água fria. Encheram a vasilha novamente e agora tinha água fria, água normal. Mais uma vez, pegaram a rã e jogaram a rãzinha lá dentro. Quando ela caiu, aí ela sentiu que estava fresquinho, estava bom. Aí ela ficou quietinha, não pulou mais para fora, se acomodou, não estava sendo queimada. O tempo foi passando. Bem por baixo daquele recipiente, eles acenderam um fogo, um pequeno fogo, um fogo tão fraco, como se fosse a chama de um palito de fósforo, mas um fogo que não se apagava, um fogo que continuava ardendo, 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 pela manhã, pela tarde, pela noite, um fogo que sempre continuava aceso. O tempo começou a passar. Depois de um bom tempo, aquela água que estava fria começou a ficar um pouquinho morna, só um pouquinho, mas a rã não se importou. Isso para ela não fez diferença, porque demorou muito. O relógio do tempo não dá tempo, ele corre e ele continua andando, né? O tempo foi passando, passando. Aquela água agora já estava morna, mas a rã ainda estava lá, tranquila. Ela não se sentiu agredida, porque aquela pequena mudança de temperatura foi algo lento e muito vagaroso. E ela foi se acostumando com aquela aguinha que começou a ficar morna e depois ficou. Estava lá tranquila, despreocupada. E o tempo continua correndo. Algumas horas mais passaram. Aquela água esquentou só mais um pouquinho e começou a ficar assim um pouco quente, mas nem tanto. A rã ainda estava lá, tranquila, despreocupada, e assim foi, pouco a pouco. Cada segundo que passava, a água se aquecia pouco, de tal forma que nem dava para ver, nem sentir, nem perceber. E assim foi, esquentando, esquentando, um pouquinho mais, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí eles perceberam que a rã estava muito quieta, não se movia mais. E foram ver o que estava acontecendo, por que ela estava tão parada. E pegando a rã, olharam assim, ela não se mexia, ela estava... E pegando e olhando, descobriram que os seus olhos estavam fechados. E olharam mais perto, descobriram que a rã estava morta. Meus irmãos, a rã morreu cozida, mas morreu sem saber e perceber que estava morrendo, porque foi tudo muito lento. Talvez você pergunte, pastor, o que a história dessa rã tem a ver com o assunto que o senhor está falando? Meus irmãos,
Essa história tem tudo a ver conosco, com o nosso primeiro amor, que é a nossa maior riqueza que nós temos. A sua maior riqueza não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu emprego, não é a sua posição social. A maior riqueza que você tem é Jesus. Não é Jesus, só o nome Jesus, mas é Ele de fato, de verdade, reinando no trono do seu coração. O diabo, ele quer tirar Jesus do trono do seu coração. Claro que o diabo nunca vai conseguir expulsar Jesus, mas se você pecar e não se arrepender, então você estará rejeitando Jesus. E como é que o diabo faz, irmãos? Qual é a sua estratégia? Ele vai com calma. Com calma. Se ele chegar para você hoje e falar, larga Jesus e se torne um adúltero, você vai falar, vai embora, Satanás, eu não vou fazer isso não, eu quero obedecer a Deus. Não é isso que você vai falar? Mas então ele trabalha com sutileza. Sutileza. De repente, aparece no silêncio dos seus pensamentos uma vozinha mais ou menos assim: olha, você é crente, tá bom, mas você não precisa ficar mais orando tanto assim como você ora. Deus não é surdo. Você já falou tudo o que precisava para Deus. Quantos crentes, no começo da conversão, nos primeiros dias, primeiros meses, ou até mesmo no início dos primeiros anos, eram crentes fiéis, crentes que oravam, que buscavam, que jejuavam, que tiravam tempo, derramavam lágrimas na presença de Deus. Mas o tempo foi passando. E a vozinha apareceu lá no silêncio do seu pensamento: você não precisa orar tanto assim. Deus já sabe o que você precisa. Quantos não foram deixando de lado a oração e perdendo a comunhão com Deus? Já não oram como antes, agora são apenas palavras de alguns minutos que são dirigidas a Deus, nada mais do que isso. E às vezes ficamos um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes existem pessoas que ficam dias e dias sem conversar com Deus. Se nós somos amigos de Jesus, como que nós vamos ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana sem conversar com Ele? Aleluia. Aos poucos. Como eu disse, a rã morreu aos poucos. Aos poucos o diabo coloca no seu coração exatamente uma ideia mais ou menos como essa: olha, você pode ser crente, tudo bem, mas você não precisa ficar lendo a Bíblia tanto assim como você lê. Você já conhece os mandamentos, você já escuta a mensagem do pastor, você já participa da escola dominical. Quantos irmãos começam então a deixar essa palavra de lado? Aí a Bíblia se transforma no livro do domingo, no livro do culto. Hoje tem culto, eu vou levar minha Bíblia, e levamos a Bíblia e abrimos lá no capítulo que o pastor pede, lemos junto com ele e fechamos a Bíblia. Só isso. Você que no começo era aquele crente que tinha sede da palavra, que meditava, que buscava, queria conhecer Jesus, conhecer Deus, isso era o primeiro amor em você. Irmãos, quando nós deixamos a palavra, o nosso coração vai se esfriando, a nossa lâmpada vai se apagando, do silêncio, dos pensamentos. Muitas coisas acontecem quando você conversa consigo mesmo, quando você ouve essa voz que não vem da parte de Deus, aquela vozinha dizendo: você pode ser crente, mas você não precisa ser radical como eram os crentes de antigamente, não, você pode ser moderno. Sabe o que o diabo está querendo dizer para você? Você pode pecar, todo mundo peca, ninguém é perfeito. Você pode mentir, você pode praticar imoralidade, você pode usar uma balança desonesta. E quantos crentes não estão acreditando nisso e aceitando então que ele pode ser moderno? Pode ser moderno. Irmãos, se ser moderno para ser transgressor da palavra de Deus, não vale a pena, porque é ser moderno para ir para o inferno. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O
salário do pecado é a morte. E essa palavra vai prevalecer até o final dos últimos dias. O salário do pecado é a morte. E ninguém pode mudar essa verdade. Ainda que haja teólogos, ainda que o seu professor da faculdade diga para você que pecado não existe, que isso é coisa inventada pelo homem, as pessoas podem dizer e pensar e falar o que quiserem, mas até o final dos últimos dias da história dessa humanidade, o salário do pecado será a morte. A menos que o homem se arrependa e largue o pecado. Aos poucos, irmãos, nós vamos morrendo, perdendo essa comunhão. Mas alguns ainda estão na igreja, ainda dizem, sou crente, ainda falam, eu amo Jesus. Mas se você olhar para dentro de você, você vai ver que o seu coração não é mais o mesmo. Se você está praticando o pecado e não está se arrependendo dele, aí você sente um vazio. Você não tem mais aquela alegria do Espírito Santo. Aquela alegria que você teve no começo, aquela alegria que tomava conta de você, que fazia você pular, louvar, adorar, essa alegria desaparece. Você vai ler a Bíblia, você não encontra mais sentido naquilo que a Bíblia fala. Alguém te convida para evangelizar, você não tem vontade, você encontra desculpas. Alguém te convida para discipular pessoas, você diz, como que eu vou discipular pessoas? Eu não tenho tempo para isso. Mas é porque, irmãos, que nós não queremos abraçar os sonhos do coração de Deus de ganhar almas, porque o nosso próprio coração está morrendo. Logo a seguir, nós vemos aqui ainda nessa mesma carta, uma advertência. Nós vemos Deus dizendo, se não, virei contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Você já parou para pensar nesta palavra que está aqui? Deus está dizendo, se não houver arrependimento, então eu virei. Eu preciso agir. E Deus está dizendo que vai fazer o quê? Está dizendo que vai remover a candeia. O que é candeia, irmãos? É uma lâmpada. Todo crente que se converte, que é nascido de novo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem consigo também a lâmpada de Jesus, o brilho de Jesus. É por isso que a palavra de Deus nos diz, vós sois a luz do mundo. Deus está dizendo que nós, o povo de Deus, somos a luz que este mundo tem. Mas não é que nós somos a luz, nós temos a luz de Jesus. Mas Deus está dizendo, se não houver arrependimento, você pode estar na igreja, você pode estar praticando boas obras, pode estar fazendo muitas coisas erradas, mas se você continuar com este pecado que me afasta de mim, eu virei contra você. Imagina bem, você voltando para casa, aí você chega em casa, é noite, já está na hora de dormir, aí você vai lá para acender a lâmpada do seu quarto, você precisa organizar algumas coisas antes de dormir, aí você aperta o botãozinho assim, ó, e a luz não acende, aperta de novo, a lâmpada queimou a lâmpada. Eu te pergunto, o que você faz com a sua lâmpada queimada? Você faz o quê? Será que você olha para a lâmpada e fala assim, ô lampadazinha, eu gosto tanto de você, você me serviu por tantos meses, eu vou fazer uma coisa, lampadazinha, fica aí, eu vou te deixar aí quietinha, eu vou ficar o resto do ano aqui na escuridão, fica aí, pode ficar. Você faz isso com a lâmpada queimada? Meus queridos irmãos, quando uma lâmpada deixa de brilhar, essa lâmpada, ela perde a sua
sua razão de existir. Ela existe para brilhar. E a palavra está dizendo então que você tem uma lâmpada dentro de você, uma candeia. Se você perdeu o seu primeiro amor, o seu compromisso com Jesus, de fidelidade, de temor ao Senhor, de rejeição ao pecado, a sua lâmpada vai se apagar. Queridos irmãos, quando nós perdemos o primeiro amor e não nos reconciliamos com Deus e não voltamos, e somos teimosos e continuamos ali com aquele pecado escondido, oculto, nós estamos também perdendo a nossa razão de existirmos aqui nesta terra. Cada crente vive aqui porque tem uma razão de existir. Nós vivemos neste mundo para brilhar diante das trevas. Todos nós sabemos que quando essas duas coisas se encontram, luz e trevas, sempre as trevas são derrotadas, porque a luz sempre prevalece. Esse mundo sem Jesus é um mundo de trevas e pecados, mas o Senhor quer usar você como uma lâmpada, como um luzeiro, como uma candeia, para brilhar e mostrar para este mundo que Jesus é o Senhor, que Ele vive, que Ele não é um sonho, Ele é tudo o que Ele disse que Ele era, Ele é o Cordeiro de Deus, o sangue dele lava e purifica todos os nossos pecados. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Deus precisa de crentes que estão brilhando e mostrando Jesus. Mostrando Jesus. Aonde vai? Mas se você perde o seu primeiro amor, você pode ser crente, pode ser religioso, pode se vestir como crente, pode conhecer todas as doutrinas, pode ser professor de teologia, professor de escola dominical, você pode ser o que você quiser ser, mas se Jesus não estiver reinando no seu coração, você é uma pessoa perdida, que precisa arrepender e fazer uma nova aliança com Deus. A vontade de Deus não é remover a candeia, apagar a candeia. Deus não quer fazer isso. Mas então nós perguntamos, irmãos, o que é que faz uma candeia brilhar? Naquela época não tinha eletricidade como hoje, então qual era o combustível da candeia daquela época? O azeite. A candeia que tivesse muito azeite, era esta candeia que brilhava de verdade. Mas se tivesse uma candeia vazia que não tinha nenhum azeite, você podia acender o fogo, o pavio queimava, mas não brilhava. Queridos irmãos, nós sabemos que o azeite, ele representa a pessoa do Espírito Santo. O que é que faz a sua candeia brilhar, meu irmão, minha irmã? É a pessoa do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você brilha. Quando você é amigo do Espírito Santo, você tem poder para pregar. Quando você anda com o Espírito Santo, quando você depende do Espírito Santo, você rejeita o pecado, você teme a Deus, você foge do pecado, você expulsa demônios se necessário for, mas tudo isso é porque o Espírito Santo habita. Quando perdemos o primeiro amor, pecando e não nos arrependendo mais, o Espírito Santo também já não pode habitar em nós. E aí o nosso brilho vai se apagando, até que chega um ponto que, se não houver arrependimento, a chama que Deus acendeu um dia se apaga por completo. Existem alguns que estão como aquela rã, aos poucos, perdendo este primeiro amor, renunciando os conceitos de Deus, aceitando os conceitos do mundo, aos poucos. Meus amados irmãos, eu já estou terminando, mas eu queria terminar dizendo para vocês
uma ilustração que eu creio que você nunca mais vai esquecer, e vai te ajudar a lembrar do brilho que você precisa ter, e lembrar que você só pode ter o brilho de Jesus se Jesus for o Senhor absoluto do seu coração. Quantos de vocês aqui já olharam para a lua, principalmente quando a lua está cheia? Alguém já olhou? Claro que sim. Irmãos, quando nós olhamos para a lua, aquela lua grande, bonita, e ela brilha muito. Ela até parece ser a rainha do céu, por causa da sua beleza, do seu brilho. Mas eu vou contar um segredo para você. Todos nós que estamos aqui hoje, todos nós, e eu estou me incluindo também, todos nós temos cara de lua. Sabia que você tem cara de lua? Eu também tenho. Não fica bravo não, que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Irmãos, aí a lua fica toda bonitona, né, brilhando assim, ó, aqui tem, olha como é que eu sou bonita, olha o meu brilho, olha, não tem ninguém que brilha mais do que eu por aqui. Você sabia que esse brilho que a lua tem não é dela? Você sabia que a lua sozinha, por si, ela não gera nenhum brilho? Ela não gera brilho, ela não produz brilho, ela não tem brilho. Mas espera aí, então por que ela fica bonita desse jeito? É por causa do sol. É o sol que tem o brilho. Não é a lua. Chega um momento que o sol se coloca em uma posição estratégica, aí o brilho dele vai até a lua, e a lua fica bonita, linda, e é elogiada por tanta gente, tantos namorados, tantos casais. Oh, que lua bonita. Por que você é parecido com a lua? Por que eu sou? Sabe por quê, irmãos? O brilho que existe em nós não é nosso. Se alguém falar com você, olha, você é uma pessoa diferente, eu vejo em você um brilho, alguma coisa muito especial em você, não fique convencido, porque o brilho que você tem, ele não é seu, ele é de Jesus. Ele é de Jesus. E você só vai continuar brilhando se Jesus continuar reinando no trono do seu coração. Nós, sem Jesus, com o nosso ego reinando, somos uma das piores pessoas da face da terra. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, é perverso. Se Jesus sair, nós nos tornamos uma das piores pessoas deste mundo. Irmãos, o brilho que nós temos é de Jesus. Isso quer dizer que nós não podemos andar sem Jesus, nós não podemos viver sem Jesus, nós não podemos continuar sem Jesus, porque é Ele que faz a nossa candeia brilhar. Se nós não estivermos brilhando e mostrando para esse mundo de trevas que ele vive, nós estaremos perdendo a nossa razão de existirmos aqui na face da terra. Por isso, precisamos de Jesus no trono. Em primeiro lugar, eu sei que você já ouviu muitas vezes o pastor falar isso, mas eu estou só repetindo algo que você já sabe. Você, nós precisamos ter Jesus como o nosso maior e o nosso primeiro amor. Nada pode ocupar o lugar dele, nem um namorado, nem o dinheiro, qualquer coisa que seja pecado. Você precisa dizer: não, eu não quero, eu rejeito, porque o meu coração é o lugar de Jesus, é o trono do meu Deus, o trono do meu Deus. Maravilha de Deus. O brilho, ele é produzido pelo azeite. A
A beleza do crente, ela só existe quando ele é cheio do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é o próprio Jesus em nós. Eu sei que eu não preguei essa mensagem em vão, eu sei que Deus não colocou isso no meu coração, essa mensagem no meu coração por colocar. Eu sei que Deus está conversando conosco aqui, falando. Eu gostaria, irmãos, antes de terminar, que nós inclinássemos a nossa cabeça agora. Fecha seus olhos. E vamos ficar bem quietinhos. Se possível, não se levante do seu lugar ainda. Vamos ficar simplesmente quietos. Simplesmente isso, quietos. Eu queria que você desse uma olhadinha agora para dentro do seu coração e procure achar a sua lâmpada, a sua candeia. Você tem uma candeia que Jesus acendeu um dia dentro de você, a chama que o Espírito Santo acendeu. E eu quero estar te perguntando, meu irmão, minha irmã, será que essa candeia continua brilhando como brilhou no começo? Será que o pavio está brilhando como sempre brilhou? Ou ele está se apagando pouco a pouco? Cadê o seu primeiro amor? Cadê aquele tempo quando você amava Jesus com todo o seu coração? Cadê aquele tempo que você orava, buscava a Deus, sentia a presença do Espírito Santo, intercedia, pagava um preço? Cadê aquele tempo que você tinha um grande temor perante o Senhor, rejeitava o pecado, fugia do pecado? Cadê aquele tempo em que você conversava com Deus e era um grande amigo de Jesus, tinha Jesus como um amigo íntimo e verdadeiro e obedecia o que ele falava? Cadê o meu primeiro amor? Será que ontem eu amava Jesus mais do que hoje? Será que antes eu não era mais comprometido? Talvez nós podemos até contar muitas histórias de bênçãos que nós já recebemos, pregações que fizemos, curas, pessoas que se converteram através da nossa vida. Isso é muito bom relembrar a história que Deus escreveu e nós vivemos. Mas será que hoje nós estamos amando o Senhor de fato e de verdade, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade? Será que amanhã eu serei mais fiel do que hoje, do que ontem? Eu vou perguntar de novo, será que amanhã eu serei mais fiel do que ontem e do que hoje? Será que a luz de Jesus está sobre mim? Será que eu consigo andar por aí e as pessoas olharem para mim e dizer, essa pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, o brilho está sobre ele, porque ele parece com Jesus, ele fala de Jesus? Será que nós tememos a Deus hoje como temíamos no passado? Irmãos, infelizmente alguns estão morrendo aos poucos, se esfriando aos poucos. Infelizmente alguns estão perdidos dentro de casa. Infelizmente alguns já saíram de casa, já saíram da igreja e voltaram para o pecado. Mas olha, o Espírito Santo, ele está dizendo hoje para nós que ele não quer apagar a candeia. Então o que precisamos fazer para que a candeia volte a brilhar? Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. A palavra de Deus diz, lembra quando foi que caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se você hoje está quebrantado, ouviu a voz de Deus, está disposto a dizer, Senhor, me perdoa, perdoa meus pecados, perdoa o meu esfriamento, perdoa, Senhor, as coisas erradas que eu tenho feito, Senhor. Deus também está disposto a te perdoar. O sangue de Jesus, ele não está coagulado, ele ainda lava e purifica todos os nossos pecados.
Se há uma coisa que o Senhor quer nessa noite, não é te destruir, Ele quer te restaurar, Ele quer te reviver, Ele quer devolver tudo o que o diabo roubou da sua vida, porque Ele é o seu Senhor, porque Ele tem um plano na sua vida. Ele quer te abraçar nessa noite com seu eterno amor. Nenhum de nós precisamos voltar para casa com a nossa candeia apagada. Todos nós podemos voltar para casa com a nossa candeia brilhando. Aleluia! Ainda que estejamos vivendo